Sejam muito bem-vindos a essa nossa análise de hoje. A gente vai desmistificar o complexo ciclo de vida dos acordos de Venture Capital. Sabe aquele ambiente de altíssimo risco, onde ideias promissoras encontram o dinheiro necessário para escalar globalmente? Pois é, compreender a mecânica por trás desses financiamentos não é só um detalhe técnico, tá? É literalmente a diferença entre construir um império ou perder o controle da própria criação antes mesmo de ela decolar. E para começar, a gente precisa falar sobre um conflito bem clássico. Um estudo do INSPER lá de 2021 expõe a fricção que existe no coração de todo negócio de venture capital. De um lado, tem o fundo de investimento querendo o maior retorno financeiro possível para justificar o risco gigantesco que estão correndo. Do outro lado, quem fundou a startup precisa desesperadamente desses recursos, mas pode acabar assumindo obrigações bem pesadas. Ou seja, existe um cabo de guerra natural entre o investidor querendo mitigar riscos e o empreendedor querendo manter a sua autonomia. O que nos leva à grande questão. Como é possível conseguir o capital necessário para crescer sem perder o controle da empresa que foi construída do zero? Esse é o quebra-cabeça central que a gente vai decodificar passo a passo para quem precisa navegar por esse ecossistema. E se bater aquela dúvida do porquê dominar essas regras é absolutamente vital, é só olhar para o tamanho desse mercado. Apenas no ano de 2020, bem no início da pandemia, o mercado de Venture Capital no Brasil movimentou mais de 2,5 bilhões de dólares. É uma montanha colossal de dinheiro em busca de inovação. Entrar nessa arena sem conhecer muito bem as regras financeiras e jurídicas é, sem dúvida, um erro fatal. O nosso roteiro de hoje vai cobrir 5 pontos fundamentais. Primeiro, a arena. Segundo, a etiqueta de preço. Terceiro, o projeto. Quarto, o livro de regras. E, por fim, o escudo. Ponto 1. A arena, Venture Capital e Startups. Por definição, uma startup opera em condições de extrema incerteza. A busca é sempre por modelos de negócios altamente escaláveis e inovadores. E é exatamente por isso que os bancos tradicionais não entram no jogo. Bancos querem garantias físicas, imóveis, lucros auditados, coisas que uma startup no início simplesmente não tem. Sem esses ativos tangíveis, a sobrevivência e a expansão dependem quase 100% da arena do Venture Capital, onde a moeda de troca pelo capital é a participação societária. É uma aposta gigante no futuro. Ponto 2. A etiqueta de preço. Como a gente calcula o valuation de startups? Valuation. Essa palavra costuma dar dor de cabeça, mas é basicamente o processo de estimar o valor econômico do negócio. Numa empresa tradicional, a gente olha para o passado, para o histórico de lucros, o famoso EBITDA, mas numa startup, o passado ou não existe ou é cheio de prejuízos calculados justamente para bancar o crescimento rápido. Então, a avaliação precisa ser feita olhando para o futuro, o potencial, a qualidade da equipe, o tamanho do mercado e comparando com empresas parecidas. É uma mistura muito doida de arte e consciência. E não tem uma fórmula única para todo mundo. O estágio em que a empresa está é o que manda na matemática. Nos estágios iniciais, como o Pre-Seed e o Seed, a avaliação é bem qualitativa, usando métodos como o de Berkus, que olha para a solidez da ideia e o protótipo. Quando a startup avança para a série A e começa a ter receita, aí entram os múltiplos de mercado e o método do Venture Capital. Já em estágios mais maduros, da série B para frente, a conversa muda para fluxo de caixa descontado adaptado, com foco na escala real. Tentar usar um método errado por estágio da sua empresa vai afundar a negociação na mesma hora. Agora olha essa armadilha clássica. Existe uma diferença vital entre valuation, pré-money e pós-money. Pré-money é o valor da empresa antes do dinheiro do investidor cair na conta. Pós-money é o valor depois. Confundir essas duas coisas gera uma diluição acidental simplesmente devastadora. Pensa comigo, se o negócio é avaliado em 10 milhões pré-money e recebe 2 milhões, o investidor fica com uns 16%. Mas, se a negociação considerou esses mesmos 10 milhões como pós-money, a fatia do investidor pula para 20%. Um simples mal-entendido e o fundador perde de cara uma parte gigante da própria empresa. Ponto 3. O projeto Decodificando o Term Sheet. O Term Sheet é o grande mapa da rodada de investimentos. Ele é um documento preliminar que muitas vezes nem é vinculante legalmente, mas serve como base para tudo. Ele alinha as expectativas mais críticas. Qual vai ser a participação, quem tem o controle, quem senta no concílio e quem tem poder de veto. E o melhor é que tudo isso é resolvido ali, antes que advogados caríssimos comecem a redigir contratos de 300 páginas. Um detalhe importante, não dá para confundir o term sheet com uma carta de intenções, a famosa LOI. A LOI é super básica, só diz que existe um interesse em fazer negócio. Já o term sheet vai fundo nos detalhes.
Ele é muito mais técnico, cravando as cláusulas financeiras, a governança e como será a saída lá na frente. Ponto 4. O livro de regras, o acordo de acionistas. É aqui que a conversa fica bem séria e se transforma em lei. A literatura acadêmica mostra bem isso. O acordo de acionistas, o acordo de sócios, é o documento que oficializa tudo. Ele tem um papel gigantesco de equilibrar os interesses de quem está colocando dinheiro com os direitos de quem fundou a startup. É onde os direitos políticos e o dinheiro se alinham dentro da lei. Para os investidores mais rodados, esse acordo é o cinturão de segurança. É através dele que eles garantem os caminhos para recuperar o dinheiro investido no futuro, a chamada liquidez. E mais do que isso, é onde eles ganham poder de veto sobre decisões estratégicas. O objetivo do fundo de investimento é claro: impedir legalmente que a startup tome algum caminho que possa prejudicar o crescimento ou colocar todo o aporte financeiro em risco. Ponto 5. O escudo. Como proteger quem fundou o negócio. Se o investidor tem o cinturão de segurança, quem empreende precisa de um escudo. Algumas cláusulas devem ser negociadas com unhas e dentes. A preferência de liquidação, por exemplo, dita quem é pago primeiro se a empresa for vendida ou quebrar. Os mecanismos antidiluição garantem que a sua fatia não encolha absurdamente se a empresa precisar captar dinheiro no futuro com um valor mais baixo. Tem também os assentos no conselho, que definem quem realmente manda, além dos planos de opções de ações para atrair talentos e as regras de não concorrência. Cada linha dessas mexe diretamente em quem tem o controle no dia a dia e quanto dinheiro vai sobrar no final. E aí chegamos em duas das cláusulas de saída que mais causam arrepios: o tag along e o drag along. O tag along é um escudo maravilhoso. É o direito de que, se os majoritários venderem empresa, os minoritários podem vender junto e nas mesmas condições. Agora, o drag along é o oposto, é uma obrigação. Se uma maioria decidir que é a hora de vender a empresa, eles têm o poder de arrastar todo o resto junto. Eles forçam a venda, mesmo que você não queira. Entender a diferença entre ter o direito de vender e ser obrigado a vender muda tudo. Para amarrar tudo isso, vamos olhar para a linha do tempo da vida real. Começa na fase da ideia, com cerca de um mês avaliando o negócio com métodos como o de Berkes. Depois vem os 3 meses de muita negociação do term sheet. A formalização legal, passando por auditorias e pelo acordo de acionistas, leva facilmente uns 6 meses. E tudo isso aponta para um destino lá na frente, geralmente de 5 a 7 anos depois. O tão sonhado evento de liquidez, onde cláusulas como drag e tag along entram em ação para colocar o dinheiro no bolso de todo mundo. Para fechar a nossa análise de hoje, fica uma reflexão. Entender as avaliações, dominar os termos técnicos e conhecer as proteções legais é o que separa as pessoas que lideram o próprio negócio daquelas que acabam sendo lideradas pelo dinheiro dos outros. Quando a próxima rodada de investimentos bater na porta, quem fundou a startup será a mente arquiteta do acordo ou vai virar apenas um passageiro no banco de trás da própria empresa? Dominar essa mecânica definitivamente é o único jeito de garantir o controle do próprio destino.